Pois é, galera, depois de algum tempo, a corda pendeu para o lado mais fraco e estava na cara que isso em algum momento ia acontecer. O Santos decidiu demitir o CEO Pedro Martins. Está fora do Santos, não oficialmente, mas segundo apurou aqui o Diário do Peixe, uma decisão do Marcelo Teixeira deve deixar isso claro nos próximos dias. Temos muito o que falar, precisamos falar sobre Schmidt também, que está fora do time aí por tempo determinado, sofreu uma lesão na coxa. Isso vai mudar um pouco ali a escalação para o jogo contra o Ceará, esse jogo tão importante que vai acontecer no Allianz Parque. Eu não sei se abriu em venda hoje, daqui a pouco eu tenho que olhar lá no Sócio Rei, mas eu devo ir nesse jogo, que é na segunda-feira, né? 8 horas da noite, eu acho, 8 horas, 8 e meia, acho que é 8 horas. E, enfim, mas a notícia do dia não tem como ser diferente, é tratar sobre a demissão do Pedro Martins. Antes queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder, comentar aqui embaixo o que você pensa dessa demissão, é muito importante. E vamos debater. Vamos aqui já de cara ir até o Diário do Peixe para a gente poder ler essa matéria juntos e então entender qual é a apuração dos caras aqui. Laura Marcelo e Lucas Barros assinaram, tá? O Santos decidiu pela demissão do CEO Pedro Martins. A medida ocorre após forte pressão de conselheiros e torcidas organizadas que se intensificou nos últimos dias. E aqui teve a reunião com a torcida organizada na Universidade de Santa Cecília essa semana, que foi divulgada pelo tal do Bozelinha. Falei sobre isso aqui. Muito provavelmente a demissão do Pedro Martins foi um pedido mesmo da uniformizada que, diante da fraqueza do Marcelo Teixeira nos bastidores, foi atendida aí agora pelo mandatário. Internamente, a saída já está definida e será oficializada em breve, encerrando um ciclo de quase 5 meses do executivo no clube. No entanto, o Peixe não confirma a informação. Eu preciso correr atrás para entender qual que é a multa, se tem multa, como é que esse contrato funciona, quanto que você vai ter que pagar para o Pedro Martins a partir dessa rescisão. Não é muito normal que contratos de executivos tenham multa, mas pode ser que tenha. Então eu vou tentar correr atrás dessas informações para vocês nos próximos dias aí. Martins chegou ao Santos em dezembro de 24 com respaldo da gestão Marcelo Teixeira para liderar um processo de reconstrução. Ele participou ativamente da montagem do elenco na janela de meio do ano. Na janela de fim de ano, né? Meio do ano não, pô. Começo de ano. Meio do ano ele não tinha chegado no Santos, tá errado aqui. Sendo responsável por 11 contratações. Foram elas o zagueiro Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro, Luizão, o lateral Léo Godoy, emprestado pelo Atlético Paranaense, o volante Zé Rafael, os meias Barreal, Tassiano, Neymar, os atacantes Tiquinho, Roleiser não é atacante, né? Meia. Roleiser, David Washington. Erro de digitação aqui. E Gabriel Veron. Esse último, emprestado pelo Porto, tem acumulado episódio de indisciplina, como atrasos em treinos e relatos de ter se apresentado embriagado, que gerou multa e afastamento da última partida contra o Grêmio. Entre outras decisões marcantes da sua gestão, está a aposta no técnico Pedro Caixinha, que não resistiu à pressão dos resultados e acabou demitido. Martins também participou da contratação de Kleber Xavier para ocupar o cargo deixado pelo português. Tem muita coisa para a gente falar, meu Deus. No entanto, uma entrevista coletiva concedida no dia 15 de abril, marcando 100 dias da sua gestão, foi considerada desastrosa nos bastidores. Vocês lembram muito bem dessa entrevista. Na ocasião, o CEO fez duras críticas às estruturas do clube, com a frase "o Santos parou no tempo e o saudosismo vai matar o Santos", o que gerou desconforto entre conselheiros e torcedores. A fala repercutiu negativamente, inclusive no mercado. O técnico Jorge Sampaoli, que era um dos alvos da diretoria, teria recuado nas negociações após a entrevista, entendendo que não era o momento certo para retornar ao clube. Além da pressão popular e institucional, Pedro Martins enfrentava cobrança direta do Conselho Deliberativo. Torcidas organizadas se reuniram recentemente com o presidente Marcelo Teixeira para pedir sua saída. E o dirigente chegou a ser ameaçado. O episódio foi considerado o estopim para a demissão. Formado em administração com MBA na Universidade de Liverpool, Pedro
atuou como vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol, também participou dos projetos da Ferroviária, Atlético Paranaense e Cruzeiro, além do Olé Brasil, Queens Park Rangers, Vasco e Botafogo no ano passado, chegando em julho e participando dos títulos do Campeonato Brasileiro da Libertadores. Vamos por partes, eu queria ainda ficar nesse texto porque ele vai ser um guia para a gente ir comentando parte a parte do que eu penso, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: ele vem sofrendo forte pressão de conselheiros e torcidas organizadas, não só da imprensa que cobre o Santos, diariamente. Eu fui um dos canais, essa semana mesmo, quando eu falava da questão do Verón aqui, eu cobrava o Pedro Martins por ter feito uma, como diria os antigos, uma contratação estapafúrdia de um jogador que todo mundo sabe que perdeu o interesse de jogar bola profissionalmente há muito tempo e que não vem tendo, apesar de ter muito talento, não vem tendo destaque nenhum nos últimos anos, cujo salário eu revelei no meu Twitter, no meu X, 500 pau por mês, contrato de empréstimo até o final do ano. O Santos pode devolver, mas e se o Porto não quiser? O Santos vai ter que pagar o salário do Verón, que considerando os 12 meses do ano mais 13º, são 6,5 milhões de reais, que não vai para a conta nem do Pedro Martins, nem do Marcelo Teixeira. E não é culpa só do Pedro, tá? O Marcelo Teixeira avalizou a contratação e ele também tem culpa no cartório. Ele poderia muito bem vetar, tinha o poder de veto e não vetou. Mas eu comentei sobre isso, que era mais uma decisão horrorosa do Pedro Martins. Aí ele fala aqui fala das contratações. Quando a gente olha para contratações, zagueiro Zé Ivaldo, beleza, eu acho uma boa contratação. Luizão, vem sendo titular da equipe, uma aposta até que beleza, ok. Eu não traria, tá? Mas eu até entendo. O Léo Godoy, apesar de não ter jogado nada, é um jogador que eu teria ido buscar, então não vou criticar. Eu erraria junto com o Pedro Martins nessa, porque se o Santos tivesse conseguido recuperar o futebol dele de Estudiantes, eu acho que poderia ser um ótimo jogador para o elenco do Santos, mas o Santos não conseguiu. O Zé Rafael é uma incógnita e veio por uma grana considerável, vamos ver se ele vai conseguir voltar a ser o Zé Rafael fisicamente. Se ele for um desastre fisicamente, é outra loucura que o Santos fez aqui, porque ele não custou barato. Os meias atacantes, Barreal acho que foi um acerto, pelo menos por enquanto. Tassiano, não que Tassiano seja um jogador horroroso. Acho que Tassiano pode ser um centroavante reserva, etc e tal. Mas não vem jogando bem e custou o que custou. A terceira venda mais cara do futebol nordestino na história para um jogador de 30 anos para 30 a mais. Essa negociação é um escárnio, ela é escabrosa e é muito capitaneada pelo Pedro Martins. O Neymar, que a gente sabe muito bem que não foi ele, não teve participação nenhuma na vida do Neymar. E os atacantes Tiquinho Soares, Roleiser, David Washington e Gabriel Verón. Tiquinho Soares, para mim, uma contratação horrível. Eu vou revelar logo mais aqui o valor do salário do Tiquinho Soares. Luvas, tudo que ele ganha, vocês vão ver que, assim, talvez, assim, com certeza foi uma das piores contratações do Santos. Ele tem contrato de 3 anos e o Santos ainda deixa de receber da negociação Botafogo-Jair cerca de 3 milhões de euros. Uma contratação para um jogador que estava jogando mal há muito tempo já, 1 ano e meio, 2 anos, o Botafogo mal. Uma contratação horrível. Mas também eu não posso julgar essa contratação porque na época, embora eu tenha dito que eu não faria, muita gente disse que faria. Então eu acho que essa apontar o erro agora é ser engenheiro de obra pronta. O Roleiser custou muito caro, mas eu faria. O David Washington, o salário é bem alto, também vou revelar daqui a um tempo. Fiquem atentos. Gosto da aposta, apesar de ser um jogador emprestado e tudo mais. Eu acho que é um jogador agora que parece que vai ter uma sequência de titular. Eu acho que vai ajudar bastante o Santos. E o Gabriel Verón, eu já falei. Em termos de contratação, não foi, na minha visão, um escárnio completo. Para mim, aqui, escárnio é Tassiano, Tiquinho e Gabriel Verón. As outras, embora algumas tenham dado certo, como o Zé Ivaldo e tudo mais, outras podem dar errado, né? Como o caso do Zé Rafael, e a gente não sabe. Mas eu acho que assim, é ok o mercado. Acho que não é pelo mercado que o Pedro Martins cai. Eu acho que é por uma série de questões. E aí a gente precisa seguir, porque o próximo tópico falado na matéria aqui é do Pedro Caixinha. E é verdade,
é o Pedro Martins quem contrata o Pedro Caixinha. É ele quem negocia, a multa é negociada por ele, assinada e avalizada pelo Marcelo Teixeira. Ele tem culpa no cartório, mas a informação é que o Marcelo Teixeira pediu para o Pedro Martins ir atrás do Pedro Caixinha. O Marcelo Teixeira já tinha dado várias entrevistas que gostaria de contar com o treinador português em 2025, antes mesmo dele ser demitido no Bragantino. Então aqui ele cumpriu ordens, tá? Ele assinou um contrato horroroso avalizado pelo presidente. Então essa culpa que eu não coloco. O que eu coloco de culpa é aquela entrevista desastrosa defendendo o trabalho do Caixinha e colocando o Santos pra merda no mercado, inclusive atrapalhando a negociação com o São Paulo e praticamente cancelando a negociação com o São Paulo. E não bastasse isso, sem mostrar, apontando todos os sintomas do Santos, mas sem mostrar e apontar nenhuma ideia, nenhuma sugestão de melhora. Nada. Nenhuma remediação, nada. Ele parecia alguém ali disposto a atacar o clube, um fogo amigo. Já falei bastante sobre isso na época, para mim, assim, como diz aqui, a entrevista foi considerada desastrosa nos bastidores. Eu disse aqui que se eu fosse o presidente, eu teria interrompido aquela entrevista no meio e demitido ele no meio da entrevista, para todo mundo ver. Eu teria feito isso se eu fosse presidente do Santos. Mas isso não foi feito e não foi feito nem no dia seguinte. Então, o que me leva a crer que o Pedro Martins não está caindo por causa da entrevista, ele não está caindo por conta das contratações, ele não está caindo porque o Marcelo Teixeira não acredita nele. Ele está caindo porque o Marcelo Teixeira está pressionado, porque a torcida pediu. E aí são duas opiniões que eu posso dar. A primeira é, a decisão de demitir o Pedro Martins é acertada ou ela é errada? Para mim ela é acertada. Mas ela seria ainda mais acertada se a gente visse que fosse uma convicção do presidente Marcelo. E não é. O presidente Marcelo hoje, essa decisão de demitir o Pedro Martins, embora correta, só mostra que ele está cada vez mais acuado e cada vez mais tentando responder os anseios da torcida. E isso, em certa parte, é ruim. Eu preferia, juro por Deus, que ele mantivesse, se o Pedro Martins falasse, não, esse é o cara. Eu contratei, chegasse um torcedor organizado e falasse, eu contratei, eu confio nele, ele está fazendo isso de positivo, e ele vai ficar, e vocês podem me cobrar que ele vai dar retorno no futuro. Mas não. Ele mostra que ele não confia em nada. Ele manteve o Galo por muito mais tempo do que deveria e só demitiu o Galo depois da questão do Quinteiros, que durou um mês. Vocês lembram bem da negociação horrenda do Galo com o Quinteiros, com o Marcelo Teixeira falando que o Santos já tinha treinador e descobrindo aos 45 do segundo tempo que o Quinteiros não ia vir. Se não fosse isso, o Galo estava aí até hoje. Então, qual que é a convicção do Marcelo? Ele não tinha convicção com relação ao Galo, não tinha convicção com relação ao Pedro Martins. Qual que é a convicção do Marcelo Teixeira? Quem vai ser o próximo profissional? Quem chegará ao Santos? Quem o Santos contratará para fazer a função de líder do futebol? Que ocupou, essa função que ocupou, o Galo ocupou ali, chegou o Brax, né, chegou a ocupar também de CEO, e agora o Pedro Martins. Quem que vai ocupar? E essa pessoa que chegar lá, vai ter carta branca? Ou vai ser só mais um, que o Marcelo Teixeira vai usar de escudo, e aí quando as coisas estiverem dando errado, ele demite o cara de novo? O Marcelo Teixeira não tem convicção de nada, e hoje ele está ouvindo a torcida que quer o bem do clube, que não aguenta mais as derrotas, mas que não estudou gestão, que não sabe os meandros dos bastidores. E aí você fala, Rodolfo, você está defendendo o Pedro Martins, você pediu a cabeça dele recentemente? Não. Eu teria demitido o Pedro Martins, mas muito antes. Eu teria demitido o Pedro Martins pelas atitudes do Pedro Martins, não por ser pressionado pela torcida organizada. Eu não esperaria ser pressionado pela torcida para demitir o Pedro Martins. Tava na cara. O que adianta agora achar que a entrevista foi desastrosa nos bastidores, que as contratações não foram legais, que a contratação do treinador não foi legal? O que adianta tudo isso? Me explica. O que adianta ele achar tudo isso se ele manteve o Pedro Martins, só mandou embora o Pedro Martins porque a torcida pediu? Que gestão é essa que faz o que a torcida pede? Quantas vezes a torcida do Palmeiras pediu a cabeça do Alexandre Barros lá no... Alexandre? Maurício Barros, né? Qual que é o nome Até esqueci o nome não é CEO, do diretor de futebol do Palmeiras? De futebol Palmeiras.
aqui o Anderson Barros, não é nem Alexandre, nem sei lá o outro nome que eu falei. Anderson Barros. Quantas vezes a diretoria do Palmeiras pediu a cabeça do Anderson Barros e a Leila não demitiu? O Abel saiu em defesa do executivo, etc e tal. Por quê? Ele pode ser bom, pode ser ruim. Você faça a sua avaliação. Mas, independentemente de você gostar ou não gostar do trabalho do Anderson Barros, a Leila Pereira tem convicção daquilo que ela faz, o Abel Ferreira tem convicção daquilo que ele faz, e eles têm convicção no trabalho do Anderson. E eles mantêm o Anderson Barros lá. Mantêm o Anderson Barros. E mesmo com a torcida várias vezes, sabe? E a torcida do Palmeiras, gente, é maior que a do Santos. Faz mais barulho nas redes sociais, até porque é uma torcida bem barulhenta, chatíssima. Faz mais barulho que a torcida do Santos, até por volume. Ela é maior. Ela é bem maior. E os caras aguentaram uma pressão ainda maior lá e mantiveram o diretor de futebol. Por quê? Porque acreditam no trabalho dele. A torcida é importante, mas assim, ou você demite o cara porque você viu que o trabalho é uma bosta e você fala, esse cara não serve, ou você mantém quando o calo apertar. Não é nenhuma nem outra. Não demite quando tem que demitir, e quando a torcida aperta, que é a hora do presidente mostrar pulso e mostrar convicção, ele sucumbe. Hoje o Santos está na mão de um dirigente que sucumbiu, que não sabe lidar com as pressões de ser um presidente do Santos. Sabia lá atrás, quando dirigia o Santos, e que era uma outra era de rede social. Hoje as coisas mudaram. E o Marcelo Teixeira tem lidado muito mal com a pressão da torcida via redes sociais. Ele que foi vaiado recentemente na sua própria universidade. Né? Aqui diz também na matéria que ele enfrentava a cobrança direta do Conselho Deliberativo. Enfim, basicamente é isso que eu queria falar. Eu acho que a decisão é acertada, mas mostra mais uma vez que o Santos não tem convicção de nada. E o próximo profissional, se é que o Santos vai contratar, porque a gente já viu gestão, por exemplo, a do Rueda, e foi isso que culminou no rebaixamento, que o presidente acumulou funções, virou também diretor de futebol. Será que é o que o Marcelo vai fazer? Transformar o filho dele, agora vai ser meu filho, para ser o diretor de futebol? Quem vai ser o próximo cara? Porque não adianta nada você demitir o Pedro Martins, que eu acho que não tem condição nenhuma de ser dirigente de futebol do Santos nesse momento. A entrevista coletiva dele naquele momento mostrou total despreparo, na minha maneira de ver. Falta de habilidade com as palavras. Chegou ali para chocar, para ser sincero e para querer... Meu irmão, não é assim que faz, velho. Você tem que ser político. Mais do que tudo, você precisa saber com a torcida que você está lidando, com as pessoas que você está lidando. Você não ganhou nada no Santos, ele não tinha ganhado nada no Santos para ter o respeito da torcida, para que o torcedor falasse, não, mano, esse cara tá falando a verdade. Vamos comprar o barulho dele, que ele... Ou esse cara ganhou lá no outro time pra caralho, não sei o que, foi super importante aqui, ele vai ser importante. Ele não tem currículo, ele não tem experiência e ele não tinha adesão nenhuma da torcida para fazer o papelão que ele fez. Ele foi extremamente petulante, e suou arrogante, suou como se ele fosse o arauto do conhecimento e tudo que tivesse no clube, fora ele, não prestasse. E não que o clube preste, não que o clube hoje seja muito bem gerido, longe disso. Inclusive, várias críticas que ele fez, eu concordo. O que eu acho é que ali não era o fórum para aquilo. A maneira como ele falou só prejudicou o Santos no mercado. Só passou a imagem para os outros que o Santos é uma verdadeira bagunça. A gente que acompanha o Santos, eu, você, os jornalistas que cobrem o Santos, a gente sabe muito bem que tudo que ele falou é verdade. Mas, calma lá. Vamos passar uma outra imagem para o mercado, porque a gente precisa do mercado. E nessa o Santos perdeu um treinador que poderia transformar o ano do clube, o futuro do clube, que era o Sampaoli, que a torcida tanto gostava. Foi um tiro que saiu pela culatra. Se essa fosse a razão pela demissão do Pedro Martins, eu iria aplaudir. Mas a decisão é porque a torcida organizada pediu. Então a gente está diante de uma gestão que hoje faz tudo o que uma torcida quer. Se o Santos não vai para lugar nenhum, porque o torcedor tem que torcer. Ele pode dar sugestão, ele pode palpitar, ele pode participar da vida do clube. Eu gosto muito do fato de que o Santos é um clube democrático, que ouve o seu torcedor, que dá poder de voto para o seu associado comum
depois de 3 anos para decidir o futuro do clube. Eu acho tudo isso muito importante. Só que existem profissionais nesse meio que, quando contratados, são capazes de tomar as melhores decisões. A torcida, velho, desculpa. Qualquer clube que depender da sua torcida, não estou falando da torcida do Santos, qualquer clube que depender de plebiscito de torcedor para ir para o lado A ou B vai se ferrar. Vai se ferrar. O torcedor não é capacitado para definir futuro de clube, a não ser que sejam decisões muito grandes. Sim ou não para a arena, você quer? Beleza. Qual o próximo presidente? Esse aqui ou esse aqui? Beleza. Vamos implodir esse terreno ou não? Beleza. Agora, decisões sobre o futebol, quem contratar, qual o técnico, quem mandar embora, isso só profissional sério tem que, com todos os elementos para analisar, tomar esse tipo de decisão. E hoje o Santos é um clube que está à mercê de um presidente vulnerável, um presidente que é muito poderoso na cidade, mas que está acuado. E nesse momento também ele enfraquece, inclusive politicamente, porque a gente sabe que o Pedro Martins está no Santos não pela competência do Pedro Martins, mas por conta das relações do Pedro Martins. A gente sabe muito bem quem é o pai do Pedro Martins, a proximidade do Pedro Martins com vários caras do futebol, a proximidade desses caras do futebol com o Marcelo Teixeira. É só você fazer a teia, bicho. Não é difícil você entender por que o Pedro Martins está no Santos. E a partir do momento que a corda quebra e você manda embora o Pedro Martins e o filhinho de papai deixa de ganhar 300 pau por mês na conta, se ele ficasse até o final do ano, são 5 meses, né? O Santos pagou agora o mês 5. Se ele ficasse até dezembro, faz aí, são 7 meses, quanto que isso dá em dinheiro? É que eu também eu preciso pesquisar o valor da multa, mas vamos pegar aqui, ó, trezentão vezes 7, dá 2 milhões e 100 mil reais. Só de salário, tirando multa, ele deixou de ganhar 2 milhões e 100 mil reais até o final do ano. Será que ele tá feliz? Ele tá puto. Papaizinho dele vai ficar puto também. E as pessoas que conhecem o papaizinho dele também vão ficar putas. E aí o Marcelo Teixeira, inclusive nos bastidores, vai se enfraquecendo. E não vejo problema. Nessa hora, você tem que tomar as decisões, tem que tomar as rédeas. Mas repito, não por pressão de torcida, velho. Você tem que ser. Se eu tenho certeza, velho, se o Marcelo Teixeira naquela mesa da universidade, com a jovem, com a sangue, quem quer que seja, se ele chega e fala, não, o Pedro Martins não sai. E não é porque ele não tá aqui por conta de papai, de mamãe, de nada. Ele tá aqui porque ele é competente. Olha o que ele já fez aqui X, Y, Z, e ele vai nos levar num lugar positivo. A gente tem convicção, você pode me cobrar, me dá um ano da gestão dele, a gente não vai cair, e se ele fizer merda, vocês cobrem a mim. Tipo o Maluf com o Pita. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. Se ele tivesse convicção, bicho, do trabalho do Pedro Martins, ele faria isso. Mas ele nunca teve convicção de nada. Ele levou o Pedro Martins lá por conta dessas outras razões que eu te falei. Políticas. Razões políticas. O Santos hoje é comandado... As decisões do Santos hoje elas são muito mais políticas do que técnicas. É por isso que o Santos é uma várzea, é por isso que o Santos é um clube tão mal gerido. Eu não tenho dúvida que se o time não se reerguer até a parada para o Super Mundial, se o time não tiver uma sequência muito positiva, que dê uma tranquilidade na diretoria do torcedor, que o Marcelo Teixeira, nessa janela de meio do ano, ele vai gastar o que ele não tem, ele vai colocar um rombo nas contas do Santos para contratar jogadores que o Santos não pode pagar para tentar se livrar do rebaixamento. E aí quando vier o balanço referente a esse ano, lá no mês 4 do ano que vem, lá em abril, ele vai falar que ele foi obrigado a fazer aquilo para o time não cair, que se ele não fizesse isso o time ia cair. Ele vai ter sempre as desculpas dele. E aí o Conselho Fiscal, cujo presidente é amigo de infância dele, muito provavelmente não vai pedir a reprovação de contas. E o Conselho Deliberativo, se o time melhorar em campo, não vai cobrá-lo. E a torcida, se o time tiver, essa bola estiver entrando, não vai falar nada mais do Marcelo. E é capaz ainda de, na reeleição de 2026, apoiar ele de novo. Falar, não, ele nos ouviu, fez reunião com a gente, o Rueda nunca fez. E aí vai se estendendo essa relação, essa roda, esse círculo vicioso que se encontra o Santos hoje. O Santos precisa hoje
Eu tô feliz com a queda do Pedro Martins. Mas e a meia-culpa do Marcelo Teixeira? Ele deu entrevistas agora aí, recentemente, para veículos de televisão aberta e fechada, né? Tanto o Walsh, que foi na Band, foi na ESPN. Ele não fez uma meia-culpa. Ele não cometeu erro nenhum. Como é que você demite 2 diretores de futebol? Na verdade, 3, contando o Paulo Brax. Galo, Brax e... O Brax meio que não foi demitido, né? Ficou ali e aí resolveu ir pro Atlético Mineiro. Mas, obviamente, ele colocou o Pedro Martins para a função do Brax, que era CEO. O Brax foi traído pelo Marcelo Teixeira. Como é que o Santos tem 3 profissionais de futebol que não duram nada? Todo mundo que passa por lá não dura nada. E ele não errou? Ele não errou, a gestão dele é maravilhosa, o Santos está indo para um lugar maravilhoso, estamos em reconstrução. Que reconstrução é essa? O Marcelo Teixeira é um mentiroso. E o pior, porque tem um mentiroso que é um mentiroso safado, cretino. O Marcelo Teixeira é um mentiroso que ele acredita na própria mentira. Ele realmente acredita que o Santos está em reconstrução. Ele realmente acredita que ele vai sair do Santos como o maior presidente da história do clube. Ele realmente acredita que ele vai colocar o Santos no patamar de Palmeiras e Flamengo. O Sormani falou, eles conversaram e o Marcelo Teixeira disse isso para ele por telefone. Ou seja, além de mentiroso, ele é um lunático. Ele é um lunático. É um cara que acredita que a Terra é plana. É isso. Então a gente está na mão hoje de um lunático. O Marcelo Teixeira é um lunático. Então, para onde a gente vai? É claro que a gente está desesperado com o jogo de segunda-feira. Eu estarei lá no Allianz. Daqui a pouco eu vou olhar se já abriu venda aqui. Vou ver, escolher um setor legal, provavelmente. Né? A gente quer que o time dê uma resposta, que o trabalho do Kleber Xavier, que é outra coisa que eu esqueci de falar. Segundo a matéria do Diário do Peixe aqui, quem contratou o Kleber Xavier foi o Pedro Martins. E agora? Qual é o respaldo do Kleber no Santos sem o Pedro Martins, se foi o Pedro Martins que, segundo a matéria do Diário do Peixe, escolheu o Kleber? Mais 2 derrotas rua também, vai ser mais um treinador a ser mandado embora? E se a torcida partir para cima do Kleber, vai. Tudo que a torcida pedir hoje para esse Marcelo Teixeira enfraquecido, ela vai conseguir. Tudo. A hora de pedir para ele abrir as pernas é agora, porque ele nitidamente está enfraquecido. Se a torcida fala que não ganha R$1, que o Santos não paga nada, etc e tal, para ter ingresso, facilidades, o caramba, agora é a hora de ter. Porque se não tem, vai ter. Porque agora o Marcelo Teixeira vai abrir as pernas dele. O que ele pode mais se agarrar? Não pode mais se agarrar ao seu diretor. O seu vice deu uma entrevista trágica antes da coletiva do Kleber. Técnico nenhum para no Santos. Nenhum técnico de experiente quis comandar o Santos. Os diretores estão indo todos embora. A torcida está pressionando o cara. Na própria universidade dele, ele está sendo vaiado e pressionado. Sobrou o que para ele se agarrar? Eu acho que seria de mais hombridade do Marcelo Teixeira se ele renunciasse, cara. Falasse, gente, vocês não estão felizes. Nitidamente, o momento que o clube vive é muito difícil. Vocês não estão felizes comigo, vocês votaram em mim, eu agradeço. Mas nesse momento, pelo bem do Santos Futebol Clube, eu estou entregando o meu cargo. Estou dizendo que ele sairia aplaudido se ele fizesse isso? Obviamente não. Mas eu digo que seria para mim mais corajoso do que ele continuar. E a cada dia que ele continua, ele está afundando o Santos um pouco mais. Então, a gente tem que comemorar a decisão. Comemorar, não digo, mas a gente tem que ficar feliz, vai. Também não sei se é para isso. Mas a gente tem que, entender que é um passo importante a decisão de demitir o Pedro Martins, tem. Mas não para por aqui. O clube continua sendo gerido por um dos piores nomes possíveis. Como eu falei, além de mentiroso, um lunático. Que acredita na própria mentira, acredita que é o salvador do Santos, o salvador da pátria. E não é o salvador de nada. É um incompetente, é um incapaz. Muito fraco, que não tem convicção. Então é isso. No mais, citar rapidinho aqui a matéria do Schmidt, que sofreu lesão muscular, porque eu não vou conseguir fazer vídeo hoje.
Então, isso aqui poderia ser tema para um outro vídeo, mas vou falar rapidinho. João Schmidt sofreu uma lesão no músculo femoral do bíceps da coxa esquerda e já iniciou o tratamento de fisioterapia. Ele sentiu um incômodo no primeiro tempo para a derrota do Grêmio por 1-0, pela sétima. Cara, se ele sentiu um incômodo no primeiro tempo, por que que ele continuou o jogo inteiro? Sabe? Enfim, fato é que a gente deve ver um meio de campo aí, como o Zé Rafael não está em plenas condições ainda de ser titular, deve ser composto por Rincon em bom tempo. Então eu imagino que a escalação do Santos para esse jogo seja... eu acho que o Aderlan volta para o time, tá? Eu acho que vai ser Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Rincon, bom tempo, Roleiser de meia. Na direita, eu acho que com essa lesão do Schmidt, o bom tempo que poderia ser utilizado na direita, deve dar lugar ao Tassiano. Tassiano por esse setor, jogando com Soteldo na esquerda e na frente David Washington. Deve ser isso, praticamente o mesmo time que jogou contra o Grêmio, com a exceção do bom tempo entrando no lugar do Schmidt. É o que e o Aderlan entrando no lugar do Luizão. Vamos esperar. Qualquer novidade que tiver a respeito de escalação, a gente volta aqui, comenta, eu dou meus 2 centavos a respeito daquilo que eu penso. A gente tem possivelmente a volta do Barreal, mas também não deve voltar como titular. E o Zé Rafael no banco também, que é um baita de um reforço. Esse daqui a pouco, se tiver 100% na ponta dos cascos fisicamente, é para ser titular de qualquer time do Brasil. Eu espero a Deus que ele volte no seu 100%. Tenho minhas dúvidas, porque foi uma lesão muito grave e uma lesão que não é comum no futebol. A gente vai ter que esperar para ver se a aposta do Santos vai se cumprir boa ou não. E tem que ter calma também com o Zé, porque mesmo que ele volte bem fisicamente, ele vai ter que ter um tempo para se readaptar para ter ritmo de jogo. Então é um jogador que tem que ter sequência, só depois de uma certa sequência a gente tem que cobrar. E vai ter que ser uma sequência que não pode ser quarta e domingo, porque senão ele vai se lesionar também como o Schmidt se lesionou. Tem que dosar a carga. É um jogador pra gente cobrar daqui 2, 3 meses. Assim. A gente falar, pô, ele voltou ou não voltou? Vai demorar um pouco, não vai ser o primeiro ou segundo jogo, bem ou mal, que a gente vai dizer, nossa, bom, nossa, ruim. Tem que ter calma. Eu sei que é chato, mas tem que ter calma. Mas é isso, um Schmidt que hoje mais um lesionado, e aí o Santos vai virando esse açougue de lesões musculares na temporada. E um recado importante. Hoje eu estarei ao vivo, às 8h30, como vocês podem ver, na AQTV, Ademir Quintino TV. Estarei ao vivo lá com o Ademir e com o meu querido amigo Vitor Hugo, para a gente conversar sobre vários assuntos que envolvem o Santos Futebol Clube. Então eu vou deixar até o link aqui na descrição dessa live. E já teve gente aqui até que comentou aqui, ó, e tal. Agradecer aqui o pessoal, o João Vitor, o Arthur elogiando a minha participação, o Mauri. Obrigado a todo mundo que já comentou por lá. E espero vocês, tá bom? Deem audiência lá para o Ademir. Para mim é uma felicidade muito grande, vou falar isso ao vivo. O Ademir é o jornalista que cobre o dia a dia do Santos que eu mais respeito, com todo respeito a todos os outros, mas o Ademir para mim é uma referência na profissão, porque eu vou dizer os motivos, mas assim, eu vou dizer lá pra ele, vocês vão ver. Mas, mais do que tudo, é um cara que eu acompanho também há muitos anos, né? Eu me lembro de eu trabalhando como recepcionista de um consultório no Albert Einstein, sonhando em fazer jornalismo, nem tinha começado a faculdade, e eu lia todos os dias o blog do Ademir Quintino, que sempre tinha furos, sempre a gente se informava primeiro pelo blog, lia as resenhas dele, as notas que ele dava para os jogadores. O blog do Ademir Quintino era a coisa mais grandiosa quando a gente falava de Santos Futebol Clube na internet. E é um cara que tá aí, cara, lutando até hoje na profissão, hoje com o seu canal pessoal. É um cara que eu tenho profunda e que não se vende pro sistema, nem pro Marcelo Teixeira, né? Teve gente aí que permaneceu na TV depois que o Marcelo Teixeira assumiu. Ele falou, eu não, tô fora, quero isenção para poder criticar, para poder falar o que eu penso. Isso só me faz admirá-lo ainda mais e vai ser uma alegria brutal estar ao lado do Ademir Quintino hoje. Eu que participei rapidamente de uma live essa semana, por áudio, para comentar lá o contrato do Verón.
Hoje participo com um pouco mais de tempo, estou muito feliz com o convite e eu espero vocês, tá bom? Então a gente vai se falando, qualquer novidade a gente volta por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.